Bom dia. Bom dia, Fran, Jéssica, ei, Mauro, bom dia. Bom dia, Rossana, Úrsula. Começando com Gilberto Gil, Palcos. Bom dia, Andrés. Adoro essa música dele. Sexta-feira, né? Sextou. Começar com o Alto Astral. Bom, Angelita. É Angelita, né? Angel Souza. Tudo bem? Os madrugadores aí para ouvir o Dharma. Essa música é sensacional. Tudo bem, Rosa? Fabiola? Olá, Camila. Então vamos lá. Começamos já agitado com o palco do Gilberto Gil, que a gente sobe nesse palco e vamos, né, movimentar. Bom dia, Xande. Então a gente está lendo, bom dia, Fabrício, o Thich Nhat Hanh, né, esse mestre vietnamita. Tem várias passagens dele que vocês podem, bom dia, Fernando, que vocês podem procurar no Plum Village. E tem a Sangha, se chama Sangha Virtual, tem vários textos dele, assim. Atualmente ele não está mais produzindo, né? Ele está bem velhinho, assim. O pessoal não comenta muito como é que ele está, mas ele está com a saúde bem debilitada, assim. Está na cadeira de roda, está bem fraquinho. Está no Vietnã, está lá finalizando a vida. Então, Thich Nhat Hanh, Velho Caminho, Nuvens Brancas, seguindo as pegadas do Buda, pela editora Bodhigaya, tradutor Enio Burgos. No capítulo de ontem, a gente viu que o Buda ele já está no caminho e está trabalhando, fortalecendo a Sangha, né? Ele está criando uma Sangha. Então, vocês vejam que ele não programa nada. E ele vai seguir assim os 45 anos que ele vai ensinar, que ele vai fazer a caminhada dele por todo o Ganges, por todo o Himalaia, ali ele caminha muito, assim, muito, ele não para. Ele vai construir, ele não programa nada, ele simplesmente vai andando e à medida que as coisas vão surgindo, ele vai trabalhando com o que surge. E isso é muito incrível, né? A gente não faz isso, à medida que a gente programa tudo, né? Não tem nada que a gente não programe. E nem nada dá certo também, né? Então ele não se preocupa, ele simplesmente vai andando. E agora ele achou um aliado muito importante que é o Bimbisara, né, o rei, que vai começar a montar uma Sangha para ele, porque vocês viram que ele já está com 1000 e tantas pessoas, e aí é um grupo muito grande. Então eles precisam de um lugar para poder se fortalecer e não ficar andando pelas vilas, né, senão destrói tudo. É muita gente caminhando. Então hoje a gente está no capítulo 29, Originação Interdependente. Tá? Originação interdependente é o próprio resultado de iluminação do Buda. Porque ali quando a gente leu, que ele parece que é uma noite só, mas ele fica depois 49 dias, mais para frente, acho que nesse livro fala, ele vai ficar 49 dias ainda em meditação. Ele fica em meditação por mais 49 dias. Não é ele meditou uma noite, né, como vocês viram ali, que ele contou para Sujata ou Swasti, e aí ele já sai contando. Não. Ele medita, ele descobre, e ele vai testar mentalmente tudo o que ele descobriu por 49 dias ininterruptos, meditando 24 horas por dia, né? Observando isso. Porque o que ele descobriu foi uma ruptura, né? Uma ruptura de um sistema que vinha sendo pregado antes dele, já 1500 anos antes já existia, assim, vinha sendo pregado e ele rompe. Isso é muito... Tenta imaginar vocês assim. Tenta imaginar vocês pegarem alguma coisa que está funcionando hoje no mundo, assim, em termos de filosofia, de estudo da vida, e romper, dizendo, não, isso aí não é assim, isso aí é, assim, é dessa forma, assim. E o mundo todo começa a olhar para aquele outro lado ali. O mundo inteiro. Né? Então vocês vão ver que é louco. Nas semanas subsequentes, vários buscadores vieram até o Buda, pedir para serem ordenados. Muitos deles eram homens jovens, altamente educados, de famílias abastadas. Os estudantes mais veteranos do Buda fizeram cerimônias de ordenação e deram aos monges a instrução básica na prática.
Outros jovens do povo, mulheres e homens, vieram à floresta de palmeiras para tomar os 3 refúgios. Um dia, Kondana deu os 3 refúgios para uma assembleia de quase 300 jovens. Lembra do Kondana, né? O Kondana, aí, antes ali, né? É um dos ascetas. Após a cerimônia, falou-lhe sobre as 3 joias preciosas, o Buda, o Dharma e a Sangha. O Buda é o desperto. Uma pessoa desperta vê a natureza da vida e do cosmos. Devido a isso, uma pessoa desperta não é enganada pela ilusão, medo, raiva ou desejo. Uma pessoa desperta é alguém livre, repleto de paz, alegria, amor e compreensão. Mestre Gotama, o professor é uma pessoa completamente desperta. Ele nos aponta o caminho nesta vida de tal modo que possamos superar a ilusão e tornarmos-nos também despertos. Cada um de nós é dotado da natureza de Buda. Nós todos podemos nos tornar Budas. Natureza de Buda é a capacidade de despertar e transcender toda a ignorância. Se praticarmos o caminho do despertar, nossa natureza de Buda irá brilhar intensamente a cada dia, até que nós também um dia atingiremos a total liberação, paz e alegria. Cada um de nós deve encontrar o Buda dentro do nosso próprio coração. O Buda é a própria joia preciosa. Então vê que não há uma admiração por um Deus, né? Quando se fala Buda, que a gente tem imediatamente um olhar que é uma pessoa, mas não é, né? É um despertar. Então ele ficou relacionado a uma pessoa, é óbvio, né? Mas é um despertar. E isso tira toda a confusão das pessoas acharem que a gente faz prostrações, né, para um Deus e coisa. Não, a gente faz prostração para o Buda interno. O Dharma é o caminho que conduz ao despertar. É o caminho que o Buda ensina, o caminho que nos ajuda a transcender as prisões da ignorância, raiva, medo e desejo, os venenos da mente, né? Este caminho leva à liberdade, paz e alegria. Ele nos habilita a amarmos e compreendermos todos os demais. Compreensão e amor são os 2 maiores frutos do caminho do despertar. O Dharma é a segunda joia preciosa. Ali quando ele fala para o pessoal aí que está estudando mais assim a fundo o budismo, quando ele fala que todos nós temos a natureza Buda, só isso já é o suficiente para ter escolas, né, que se fundaram baseado nessa afirmativa. Então, as escolas tibetanas, né, elas vão trabalhar com... reconhecem a natureza búdica, mas eles vão continuar trabalhando e fazer com que ela apareça, né, através de texto, através de estudo, através de mantras, através da recitação de orações. A Vajrayana vai trabalhar muito o sistema tântrico, né? Um parênteses aí, gente. Todo mundo acha que o tantrismo, o tantra, é uma coisa relacionada à sexualidade. Isso não é. Tá? O tantra, até a igreja católica é tântrica. Todas as igrejas, todas as formações são tântricas. Por que é tântrica? Tântrico é quando tu observa uma imagem. Então a igreja católica tem a observação de uma imagem que a gente, né, eu como fui batizado católico, a gente tem um olhar para os santos e tudo mais. Quando eu olho para a imagem de Nossa Senhora, por exemplo, que é maravilhosa, né, a gente sente alguma coisa por aquilo, sente um amor, né? Então isso é tântrico. Tântrico no sentido de imagético, de imagens. Tá? E a natureza búdica, o budismo zen, não vai estudar tanto assim, vai estudar, é óbvio, mas não vai se apegar a estudos, porque a natureza já está em si. Por isso que a gente senta em zazen. A gente simplesmente senta. Já nas práticas meditativas de outras linhagens, a gente tem um trabalho para observar a mente. Então é só uma curiosidade. A Sangha é a comunidade de pessoas praticando o caminho do despertar, aqueles que fazem a jornada juntos. Se querem praticar o caminho da liberação, é importante ter uma comunidade para poderem praticar. Isso é... Praticar sozinho, gente, não funciona. Tá? Tem que estar junto com o grupo, tem que estar aqui, tem que estar... Aí vocês vão ver que a coisa avança, assim. Eu passo o tempo todo tentando reunir a Sangha, dizendo, gente, vamos lá, vamos praticar, apareçam nas lives, façam isso, vamos juntar, porque senão a brasa apaga. Né? É exaustivo, às vezes. Se estiverem sozinhos, dificuldades ao longo do caminho podem impedir a realização do despertar. É importante tomar refúgio em uma Sangha, seja você um monge ordenado ou uma pessoa leiga. A Sangha é a terceira joia preciosa. Jovens, hoje vocês tomaram refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha.
Com o suporte proporcionado por esses 3 refúgios, vocês não vagarão a esmo. Vocês serão capazes de realmente progredir no caminho da iluminação. Eu tomei refúgio nas 3 joias há 2 anos, diz o Kondana. Hoje vocês fizeram um voto de seguir pelo mesmo caminho. Vamos celebrar juntos o fato de termos tomado refúgio nas 3 joias preciosas. É claro, essas joias estão presentes em seus corações desde tempo sem início. Juntos iremos praticar o caminho da liberação a fim de permitirmos que essas 3 joias possam reluzir dentro de cada um de nós. Os jovens foram grandemente encorajados através das palavras de Kondana. Todos eles sentiram uma nova fonte de vitalidade surgir dentro dos seus corações. Durante aqueles mesmos dias, o Buda recebeu 2 novos discípulos, super importantes, excepcionais, Sariputra e Moggallana, em sua sanga. Ambos eram seguidores do famoso asceta Sanjaya, que vivia em Rajagarha. Esses 2, Sariputra e Moggallana, eles vão ser os mais importantes. Sariputra, então, vai ser o mais importante discípulo do Buda, assim, junto com Ananda. Eles mudam a história do budismo. Seus devotos, os devotos do Sariputra, eram chamados de Parivrajakas. Parivrajakas são errantes, dá para traduzir assim do sânscrito. Sariputra e Moggallana eram muito amigos, respeitados por sua inteligência e abertura mental. Tinham prometido entre si que o primeiro a encontrar o grande caminho informaria imediatamente ao outro. Um dia, Sariputra viu o Bhikkhuni Assaji, um daqueles ascetas, mendigando em Rajagarha, e ficou instantaneamente fascinado pelo seu semblante sereno e relaxado. Sariputra pensou consigo: esse parece ser alguém que encontrou o caminho. Tenta imaginar a cena assim, tu está na Índia, 2.600 anos atrás. Toda uma comunidade usando cabelo, alguns completamente nus, usando mantos esfarrapados, simplesmente negando assim, qualquer coisa, muitos ligados às castas, e chega uma comunidade silenciosa, sem cabelo, sem barba, totalmente silenciosa, e seguindo um novo contexto, um novo modelo. É como quase que um OVNI chegar assim. É uma coisa assim, entende? É uma coisa que impacta. Sariputra pensou consigo: este parece ser alguém que encontrou o caminho. Eu sabia que acharia tais pessoas. Perguntarei a ele quem é seu professor e no que consiste seu ensinamento. Apressou o passo para alcançar Assaji, porém refreou seu ímpeto para não perturbar o Bhikkhuni enquanto silenciosamente mendigava de casa em casa. Sariputra resolveu esperar até que o monge finalizasse sua tarefa antes de abordá-lo. Sem deixar-se notar, seguiu-o. Quando a tigela de Assaji já estava cheia e ele virou-se para deixar a cidade, Sariputra juntou as palmas das mãos em respeito, cumprimentou-o e disse: monge, você irradia extrema paz e calma. Sua virtude e compreensão reluzem no seu modo de andar, na expressão de sua face e em cada um dos seus gestos. Eu me lembrei que o meu cunhado, que está aqui agora, o Felipe, ele falou um termo em inglês, eu não domino inglês. Andar como se fala, Felipe? Coloca aí para nós o termo. Achei muito legal, o termo que eles usam nas empresas. O Felipe é um CEO. Por favor, permita-me perguntar quem é seu professor, em qual centro ele pratica, em qual ele reside. Quais os métodos seu professor ensina? Assaji olhou por um momento e então sorriu de modo mais amigável, respondendo: estudo e pratico sob orientação do mestre Gotama, do clã dos Sakyas, conhecido como Buda. Presentemente ele habita próximo do templo de Supatita, na floresta de palmeiras. Os olhos de Sariputra cintilaram. Como é o ensinamento dele? Você poderia partilhar isso comigo? A gente fica bem assim quando vem um mestre assim, que a gente está louco para ouvir, sabe? Esse tempo, o ano passado, quando podia se juntar, eu fui assistir o Ponlop Rinpoche. Ponlop Rinpoche é o Rinpoche mais debochado, vocês podem... Ele tem um livro que se chama Buda Rebelde. Já o livro já é uma voadeira, assim. Ele quebra com qualquer... E quando ele vem para o Brasil, eu fui o primeiro a me inscrever. De verdade, fui o primeiro. Eu descobri, nem tinha lançado ainda, e eu mandei um WhatsApp para a Sangha,
para a pessoa que eu sabia que estava organizando. Eu disse, eu quero. Ela disse, eu nem abriu as inscrições ainda. E eu fui 4 dias com ele. Foi sensacional. O ensinamento do Buda é profundo. Eu ainda não domino totalmente, diz o Sariputra para ele. Você deveria vir e receber o ensinamento diretamente do Buda. Sariputra, entretanto, implorou, por favor, você não pode compartilhar comigo ao menos algumas palavras do ensinamento do Buda? Seria tão precioso para mim. Mais tarde, irei receber mais ensinamentos. A Sadi sorriu e então recitou um pequeno gata. Gata é um verso, né? Cantado, geralmente. Aí ele diz assim, de uma originação interdependente, todas as coisas surgem e todas as coisas desaparecem. Assim ensino perfeitamente iluminado. Eu vou fazer um parênteses aqui, vou abrir um outro livro do Dalai Lama, livro bem antigo dele, eu consegui num sebo, que ele vai falar o seguinte, assim, sobre isso que ele falou agora ali, todas as coisas surgem e desaparecem. Aquilo que eu sempre comento em aula, assim, as coisas surgem, se realizam, desaparecem. É impermanência. Aí olha a explicação do Dalai Lama. Segundo essa concepção, todos os fenômenos compostos são impermanentes. Compostos, um mais um. Tá? São impermanentes pelo fato de serem momentâneos. As próprias condições que o fazem existir também acarretam sua desintegração. Comece a pensar. Relações, casamento, emprego, família, filhos que vão embora, coisas, tudo se desintegra. Qualquer coisa ou evento que se produza como resultado de outros fatores não requer uma condição secundária para desintegrar-se. No momento mesmo em que passa a existir, já começa o seu processo de desintegração. Em outras palavras, o mecanismo de cessação está embutido no próprio sistema, que nem no filme, né? Eles colocam ali, esse troço vai explodir em 5 minutos. Em 5 segundos. Missão impossível. Né? É como se coisas e eventos portassem a semente da sua própria extinção eventual. Tudo que surge já está destruído. E isto, pelo simples fato de que tudo o que é produzido por meio de causas é movido por outra coisa que não ele mesmo. Sua própria essência só acontece na dependência de outros fatores. Então, o budismo não é uma coisa fácil, mas também ele é uma voadeira. Sariputra, de súbito, sentiu seu coração abrir como se estivesse sendo inundado por uma luz intensa. O nítido vislumbre do verdadeiro Dharma surgiu diante dele. Curvou-se para Sadi e rapidamente correu para encontrar seu amigo. Quando Moggallana viu o radiante rosto de Sariputra, perguntou, meu irmão, o que o deixou tão feliz? Você encontrou o caminho verdadeiro? Por favor, conte-me. Sariputra relatou o que acabara de acontecer. Quando recitou o Gata para Moggallana ouvir, esse também sentiu um repentino lampejo iluminar seu coração e mente. Isso é outra coisa. O Buda ele não deixa nada escrito, assim como Jesus, assim como Sócrates, assim como essas figuras. Por quê? Porque existia um meio mnemônico de recitar as coisas, era feito através de processos de gatas, de versos cantados, e esses processos eram todos passados oralmente. Né? Uma hora eu falo mais sobre isso. Subitamente, né, ele recitou Gata para o Moggallana, subitamente viu o universo como uma rede interconectada, o interser. Né? Isto existia porque aquilo existia. Isto surgia porque aquilo surgia. Isto não existia porque aquilo não existia. Isto desaparecia porque aquilo desaparecia. A crença em um Criador de todas as coisas se evaneceu nesta compreensão da originação interdependente. Agora ele sabia como alguém poderia romper os ciclos intermináveis de nascimento e morte. A porta da liberação estava aberta diante dele. Veja que a gente está falando de mente. Isso que é o mais doido. Moggallana diz, irmão, devemos nos apresentar ao Buda imediatamente. Ele é o professor pelo qual estávamos esperando. Sariputra aqueceu, mas lembrou. E quanto aos 250 irmãos parivrajakas, né, os errantes, que há tanto tempo depositaram sua fé e credulidade em nós, enquanto irmãos mais velhos da comunidade, não podemos simplesmente abandoná-los. Primeiro temos de informá-los de nossa decisão. Os 2 amigos seguiram para o principal local da reunião dos parivrajakas
e explicaram aos seus seguidores a decisão de deixarem a comunidade e de se tornarem discípulos do Buda. Quando os devotos ouviram que Sariputra e Moggallana estavam por abandoná-los, ficaram muito pesarosos. E assim, todos expressaram seu desejo de irem com eles e se tornarem discípulos do Buda. Sariputra e Moggallana foram até o mestre Sanjaya, porque eles eram alunos desse mestre, né? E disseram-lhe da liberação da comunidade. Ele tentou dissuadi-los, dizendo: se permanecerem aqui, transferirei a liderança da comunidade para vocês. Ele disse isso 3 vezes, mas os 2 amigos ficaram irredutíveis. Eles disseram: respeitável mestre, embarcamos no caminho espiritual a fim de encontrar a liberação e não pensando em nos tornarmos líderes religiosos. Se não conhecermos o caminho verdadeiro, como vamos liderar os outros? Devemos procurar o mestre Gotama, pois ele atingiu o caminho que há tanto tempo aspirávamos encontrar. Sariputra e Moggallana se postraram diante de Sanjaya e então partiram, seguidos pelos demais Parivrajaka's. Eles andaram até a floresta de palmeiras, onde todos se prostraram diante de Buda e pediram para serem ordenados. Siddhartha Gautama falou-lhe das 4 nobres verdades e os aceitou como bhikkhus em sua sangha. Sangha só cresce. Após a cerimônia de ordenação, o número de monges naquele jardim de palmeiras somou um total de 1.250 pessoas. E aqui se encerra o livro 1. Tá? Então, amanhã começa o livro 2. Não lembro por que ele dividiu, mas começa o livro 2. Amanhã, para quem tem filhos, a próxima história, uma página ou 2 é para os adultos. Ele vai falar alguma coisa, né? A Floresta de Bambus, capítulo 30. E a segunda parte é para as crianças. O Buda vai encontrar as crianças de novo na floresta, né? O Swastika, a Sujata e tal. E ele vai contar uma historinha, sempre usando umas metáforas, uma brincadeira com animais, com coisas, né? E ele conta uma história para as crianças. Então, quem tiver criança aí, claro, vai acordar às 6h30, mas lembre depois de mostrar o videozinho. Eu acho bacana isso, né? Mostrar uma nova possibilidade de ver o mundo, tá? Então, essa é a ideia, só isso. Tá bem? Então amanhã metade adulto, metade criança e a gente segue lendo o Dharma todas as manhãs. A gente já está no capítulo 30. Tá? São 81 capítulos. Então que os méritos desse nosso encontro se expandam e toquem a todos e que eu possa me tornar o caminho iluminado. Uma boa sexta para vocês. Bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês. E vamos lá.